Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Vamos para as nossas atividades da aula de hoje, tá? Então, vocês vão pegar a apostila de literatura lá na página 55, tá? Na página 55, nós começamos com o Alto da Lusitânia, de Gil Vicente, né? Gil Vicente é um autor, assim, vamos dizer que ele é muito marcante na literatura, né, na literatura de uma forma geral, mas especificamente na literatura portuguesa, né? Ele, na verdade, ele é conhecido como o pai do teatro português, tá? E nós vamos estudar ele agora e nós estudaremos também ele logo mais no nono ano, com algumas cantigas trovadorescas, com alguns períodos mais específicos da literatura, tá? E aí, nessa sequência, tem um episódio, né, isolado do restante todo ali da peça, tá? O trecho do Todo Mundo e Ninguém. Ele descreve uma cena ocorrida no encontro de Lusitânia e Portugal, do qual participam dois diabos, o Berzebu e o Dinato, tá? Eles escutam a conversa entre os personagens, todo mundo e ninguém. E aí nós vamos agora, eu vou fazer a leitura, né? Vocês façam também a leitura em voz alta, faz uma leitura silenciosa e aí depois continuem a nossa videoaula, tá bom? Então, olha só, todo mundo e ninguém. Entra todo mundo, come, homem como rico mercador e faz que anda buscando alguma coisa que lhe perdeu. E logo após de um homem vestido como pobre. Este chama ninguém e diz: que andas tu aí buscando? Mil coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando perfiando, por quão bom é perfiar. Como has nome, cavaleiro? Eu em nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. E eu em nome ninguém, e busco a consciência. Berzebu para Dinato. Esta é boa experiência, Dinato escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. Continua lá na página seguinte. Ninguém para todo mundo. E agora, que buscas lá? Busco honra muito grande, e eu virtude que Deus mande que tope com ela já. Berzebu para Dinato. Outra adição nos acude. Escreve aí a fundo que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Buscas outro humor bem que esse? Busco mais quem me louvasse, tudo quanto eu fizesse, e eu quem me repreendesse em cada coisa que errasse. Berzebu para Dinato, escreve mais, que tem sabido que quer em extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. Todo mundo para ninguém, e mais queria o paraíso sem ninguém estorvar, e eu ponho-me a pagar quando devo para isso. Escreve com muito aviso. Que escreverei? Escreve que todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Todo mundo para ninguém. Folgo muito de enganar e mentir nasceu comigo. Eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. Berzebu para Dinato. Ora, escreve lá, compadre, não sejas tu preguiçoso? Que? Que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Ninguém para todo mundo. Que mais buscas? Lisonjear todo mundo. E o ninguém. Eu estou todo o desengano. Escreve, ande lá, mano, Berzebru para Dinato, né? Que me mandas assentar? Põe aí muito declarado, não te fique no tinteiro. Todo mundo é lisonjeiro e ninguém desenganado. E aqui, gente, nessas duas páginas, a apostila ela traz algumas propostas de leituras diferentes, né? Uma leitura com ritmo, uma ação paralela, um reforço, uma concretização da abstração, uma improvisação, algumas encenações. Eles pedem para que façamos, né, essas leituras diferenciadas, tá? Mas nós não conseguiremos neste momento. E aí na página 58, eu peço para que vocês vão até a página 58, porque lá nós temos o seguinte, ó. Aí tem um pensadorzinho, né? É pois graças ao diálogo que a ação dramática caminha ao mesmo tempo que se torna compreensível através da exposição e objetivos que a constituem, né? Uma das características mais marcantes da obra de Gil Vicente é a construção de personagens alegóricos
né? Isto é, figuras que não representam um indivíduo, mas uma ideia, um conceito. Então, ele não vai trabalhar, ele não vai focar nas suas obras um indivíduo específico. E, de repente, aquele indivíduo, ele representa, né, uma massa, ele representa uma grande quantidade, um grupo de pessoas, tá? Bom, os textos dramáticos normalmente apresentam uma estrutura interna comum, estrutura dramática composta de apresentação, conflito e desfecho. No trecho lido de Alto de Lusitânia, identifique esses três momentos e em seguida explique. Então, olha lá, letra A. No que consiste a apresentação nesse trecho? Então, nesse trecho, né, qual é a apresentação, tá? Na letra B, qual é o conflito na cena Todo Mundo e Ninguém? Qual é a função do desfecho nos textos teatrais em geral? Não especificamente desse trecho do Todo Mundo e Ninguém, mas de uma forma geral. Qual é a função do desfecho, tá? 10º exercício. No trecho lido de Alto de Lusitânia, é possível observar algumas características do texto teatral, como discurso direto, rubricas, diálogos, enredo representado e estrofes. Então, qual, né, ou quais dessas características que estão presentes no trecho no Alto da Lusitânia, vocês vão assinalar um X. 11ª. Qual o efeito de sentido dos nomes dos personagens Todo Mundo e Ninguém nesse texto? Por que Gil Vicente usa esse recurso? Compartilhe sua conclusão com os colegas, né? Então, por que foi? Que efeito de sentido dá esses nomes que os personagens receberam? Todo Mundo e Ninguém. Qual vocês acreditam que tenha sido o objetivo de Gil Vicente quando ele trabalhou com esses dois nomes, tá bom? Vamos escrever que depois nós vamos na próxima videoaula, aqui na nossa próxima videoconferência, nós trabalharemos, eu vou pontuar essa questão com vocês, tá bom? Como você contaria a cena Todo Mundo e Ninguém? Narre para um grupo de colegas usando o discurso indireto, né? Então, aí vocês podem fazer um teste, né? Com um irmão, com um primo, ou com o próprio pai, ou com a própria mãe, fazendo a contação, mas de uma maneira indireta, tá bom? Ainda, 13º exercício, ainda a respeito do trecho lido de Alto Lusitânia, né, de Alto da Lusitânia, responda as questões. A. Qual personagem alegórico representa a falsidade, a ambição e os defeitos humanos? B. Qual personagem alegórico representa as qualidades morais e as virtudes da sociedade? C. Qual a função de Beelzebub e de Dinato no texto? D. Enumere as conclusões de Beelzebub com relação à sociedade. E. Em sua opinião, a linguagem utilizada no texto era acessível apenas aos nobres ou a todos os leitores da época? E por quê? F. O teatro vicentino revela grande preocupação com a função modalizadora do teatro. Essa afirmação pode ser comprovada na cena Todo Mundo e Ninguém? Justifique sua resposta. Então, vocês vão analisar aí, pensar direitinho, tá? E desenvolver a resposta a qual vocês acreditam, né? Se essa afirmação pode ser comprovada aí na cena Todo Mundo e Ninguém, tudo bem? O 14º exercício, ele pede para que vocês criem um personagem tipo ou alegórico para ser inserido na cena Todo Mundo e Ninguém, seguindo essas orientações. Imagine um desfecho diferente para o episódio do qual seu personagem deverá participar. Use letra maiúscula para indicar seu personagem, crie as falas e também as rubricas para a sua versão da cena, né? As observações, as introduções para esse personagem, tá? E compartilhe sua criação com o restante da turma. Então, essa apresentação, esse exercício, ele terá vocês serão avaliados nesse exercício 14, tá? E eu quero que vocês caprichem nesse personagem, nesse desfecho, criem um desfecho diferente, né? Do que ocorreu, do que foi apresentado, do que foi feito por Gil Vicente. E vocês vão fazer a apresentação. Depois nós vamos marcar o dia dessa apresentação, tá? Que, claro, provavelmente será na próxima quarta-feira, no dia 16/9, tá bom? Então, vocês já se preparem para que vocês vão poder apresentar no dia 19. Então, vocês podem fazer uma apresentação, vocês podem colocar, né, fazer esse trabalho no Word e anexarem lá no Classroom, ou vocês também podem fazer uma apresentação pelo PowerPoint, aí fica a critério de vocês. Mas eu quero algo bem bacana, vocês podem buscar um personagem, né,
criar uma figura no computador, enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? Na página 60 e 61, nós temos uma intertextualidade. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele resolveu fazer uma homenagem ao Gil Vicente. E aí ele criou, né? Ele criou um texto em que cria, né? Que tem essa ponte, essa intertextualidade. Porque o que é uma intertextualidade? Olha lá, ela pode ser considerada um complexo de relações que um texto pode estabelecer com outro. Então, estabelece relações com outro texto. Então, quando eu estou fazendo, né? Quando eu consigo identificar a intertextualidade, é porque eu consigo entender, eu tenho um texto de referência, né? Então, olha só como que ficou essa produção do Carlos Drummond de Andrade, né? Todo mundo e ninguém, Alto da Lusitânia de Gil Vicente. Ninguém. Tu estás a fim de quê? Todo mundo. A fim de coisas buscar, que não consigo topar. Mas não desisto porque o cara tem de teimar. Me diz seu nome primeiro. Eu me chamo todo mundo e passo o ano inteiro atrás de dinheiro, seja limpo ou seja imundo. Vale a pena dar ciência e anotar isto bem, por ser fato verdadeiro que ninguém tem consciência e todo mundo dinheiro. Ninguém. E o que mais procuras, hein? Procuro poder e glória. Eu cá não vou nessa história, só quero virtude. Amém. Aí o Beelzebub, mas o papai não se ilude e traça, livro segundo. Busca o poder todo mundo e ninguém busca a virtude. Ninguém. Que desejas mais, sabido? Todo mundo. Minha ação elogiada em todo e qualquer sentido. Ninguém. Prefiro ser repreendido quando der uma mancada. Beelzebub. Aqui deixo por escrito o que querem, lado a lado. Todo mundo ser louvado e ninguém levar um pito. Beelzebub. Para que sirva de aviso, mais uma transa se escreve. Todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Ninguém. Que mais, bicho? Bajular. Eu cá não jogo confete. 3 mais 4 igual a 7. O programa sai do ar. Lero, 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 curro, paco, papaco, paco, paco, paco. Todo mundo é puxa-saco e ninguém quer ser sincero, né? Então, se nós analisarmos, né, esse texto do Carlos Drummond com o de Gil Vicente, nós percebemos essa intertextualidade, né? Muitas características presentes, tanto no texto, no Alto, né, da Lusitânia, de Gil Vicente, como os textos, eles conversam entre si, tá bom? Na página seguinte, nós temos a página 62 e 63, que está mostrando o quê? O Alto da Compadecida, né? De Ariano Suassuna, que na verdade vem de encontro com o quê? Com o próximo livro que na verdade muitos já iniciaram a leitura do nosso segundo livro aí deste terceiro bimestre, tá? Então, aqui neste Alto da Compadecida, ele vai... ele traz, assim, Ariano Suassuna quis nos mostrar um pouquinho, né, da visão da humanidade, de toda a miséria, as fraquezas, os sofrimentos, né, algumas razões aí que são, assim, são, vamos dizer assim, rodeadas de esperança, outras nem tanto, né, e aí o que acontece? Nessas duas páginas, vocês vão fazer a leitura, tá? Desse texto, desse trecho do Alto da Compadecida. E vocês vão fazer o exercício 20 e o exercício 21. O exercício 20, ele fala assim, ó. A leitura do fragmento de Alto da Compadecida permite que o leitor chegue a algumas conclusões sobre o perfil dos personagens Chicó e João Grilo. Anote suas impressões nas linhas a seguir e depois compartilhe-as com os colegas. Então, vocês não precisam fazer uma pesquisa muito mais específica sobre o Chicó e o João Grilo. Qual é a primeira impressão que vocês têm desses dois personagens quando lê esse trecho que a apostila aqui trouxe, tá? Depois, o que existe em comum entre os personagens da cena Todo Mundo e Ninguém, do Alto da Lusitânia, e com os que aparecem no fragmento de Alto da Compadecida? Há uma certa semelhança, então eu quero que vocês pontuem para mim aqui no exercício 20 e 21, ok? Vocês vão fazer o que agora? Vocês vão fazer esses exercícios e eu vou liberar um vídeo às 8 horas para vocês fazerem a correção desses exercícios que eu pedi para que vocês fizessem, combinado? Depois que vocês fizerem a correção, aí sim vocês vão anexar as fotos lá pelo Classroom, tá bom? Até daqui a pouco, então.